Assim disse-nos Jesus: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. César Ayala é quem amorosamente nos conduz até vocês. Net espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que são a causa do nosso existir. Gratidão a tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Vós sois o sal da terra. Isso nós sabemos que é o princípio inteligente do universo, o espírito em sua origem. Mas ao mesmo tempo, mais adiante, vós sois a luz do mundo. E eu prefiro a frase, vós sois o sal da terra, hoje, e sereis a luz do mundo. Porque para sermos luzes do mundo, temos que imitar Jesus pelo pensar, sentir, falar e agir. Ser um exemplo na prática, em tudo que nos dispomos a fazer. Então, luz é que ilumina o caminho para que outros possam seguir. Reconhecer-nos como sal da terra é o programa de hoje. Reconhecer-se como sal da terra. Eu reconheço que tive a minha origem como um único fascículo de luz. Como origem, o espírito, com E minúsculo, como o princípio inteligente do universo, a mônada primitiva ou primordial. Reunindo-se em dois ou mais, como disse-nos Jesus, onde houver dois ou mais, aí eu estarei, lembramos deles. Antes de vocês existirem, eu já era. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E recomendou-nos: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Não existe nada em a natureza, na criação, que não seja uma porção desse elemento, quer seja uma molécula, um inseto, um embrião, seja lá o que for. Porque o princípio inteligente, reunindo-se em dois ou mais, forma o amor como base essencial para a construção, para a edificação da vida. E depois, a vida com V maiúsculo, transforma-se no seu processo de fragmentação, de unidade para a variedade, gestando o fluido cósmico ou universal, matéria mental, e a matéria mental já é composta de seres vivos incontáveis, ou seja, aglomerações cada vez mais amplas com maior expertise desses elementos primordiais, que vão se unindo em número, se especializando, se aprimorando e tornando realidades cada vez maiores no mundo infratômico, subatômico, intratômico, atômico, molecular, perpassando por todos os quadrantes do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, indo para o reino angélico, tornar-se frações que comporão os anjos, aí sim considerar-nos-emos luz do mundo. Para Ramatiz, podemos afirmar que Jesus é um arcanjo, ou melhor, um anjo, e o Cristo, do qual ele faz parte, é um arcanjo. Mas hoje ele reformula seu pensamento, existem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, só então chegaremos nas condições de Cristo. E tudo é aglutinação de coisas menores. O nosso corpo é um aglomerado enorme, um número quase que incontável de elementos.
só células humanas, alguns falam 100 trilhões, outros falam 600 trilhões, outros 200 quintilhões, que formam apenas 10% da massa do nosso corpo. Sem falar dos vírus, ultravírus, vermes, micróbios, todos esses pequeninos foram criados para sustentarem o nosso corpo. Se esse sal se perder, se ele se tornar insípido, para mais nada servirá. Se essa matéria mental, que é um dos estágios desse sal, tornar-se elemento de perturbação de acordo com quem vai pensar. Se esses elementos atômicos, dependendo da sua conformação, a quantidade, transformar-se num veneno. Por isso, o que nós falamos anteriormente, desde o programa inicial, o querer com sinceridade, saber da nossa origem, natureza e destinação, o saber consciente do que realmente somos constituídos, como funcionamos, como fazer para avançar. Amar em profundidade, posto que é com esses elementos que formamos o amor que gera, o amor que nutre, o amor que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. O amor como o maior antídoto, como o mais poderoso medicamento para a cura de todas as enfermidades. Tivemos noção de como desenvolver a proatividade, antever uma situação e realizarmos esse elemento ou essa atitude, esse propósito para evitar situação dolorosa e edificar a intuição, que é com que se vive, as virtudes que se cultiva. Agora, eu reconheço-me fisicamente como um aglomerado de átomos que se compõem moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, até a totalidade do corpo. Átomos esses que vieram do mundo intraatômico, subatômico, infraatômico, até retornar à origem da matéria mental, fluido universal, lá no psiquismo divino, antes de destacarmos como princípios inteligentes. Se cada ser organizado vai assimilar uma porção desses elementos para compor as suas memórias, o éter cósmico, a vida em plano maior, para transformar em fluido cósmico, o fluido cósmico é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, a vida com V minúsculo. E ele se transmuta, gestando a matéria mental, energia mental, bioenergia. A matéria-prima para formarmos os infracorpúsculos e depois os elementos subatômicos, intraatômicos, atômicos e tudo mais que quisermos. Inspire com suavidade e lembremos de Leon Denis em O Grande Enigma. De acordo com a nossa inspiração, nós os atraímos pelo sistema respiratório e pela mente, porque por ela também respiramos. Por ela atraímos os elementos num processo de canalização e depois podemos fazer o processo de projeção. Então, nós vamos atrair os elementos, gravar neles as nossas propostas, nossas virtudes, transformá-los em força de atração, em amor, conforme o autor citado. Ora, esse amor que gera a vida, que nutre, organiza e mantém. Então, comece a visualizar-se atraindo esses elementos conforme o seu nobre propósito, gravando neles o quanto de inteligência, o quanto de consciência, o quanto de virtudes,
em que você deseja que eles se transformem? Em partículas de amor para a reconstrução dos tecidos, em elementos portadores da luz virtuosa para a reordenação desses tecidos, o que necessita? De hormônios como leis, como pensamentos e sentimentos tornados visíveis, para pacificar, para reordenar, para direcionar os elementos que você já possui, ou atrair mais uma porção para a expansão da sua consciência biológica, ou o fortalecimento, ou a reconstrução, ou simplesmente quando você almeja fazer algo com o pensar, você está acelerando todo o processo metabólico, perispirítica e fisicamente falando. Você está acelerando suas partículas e o pensamento consome energia, ele está transmutando, você está imaginando seus músculos mais fortes, mais resistentes, os seus órgãos mais saudáveis, os seus tecidos mais saudáveis, os seus sistemas mais saudáveis, os seus corpos mais saudáveis, a sua vida mais plena, mais feliz. Inspirem fisicamente, canalizem mentalmente os elementos que condiz com a sua necessidade, reconhecendo-se como sal da terra, que vai transformar-se de algo físico, biológico, em psíquico, em instintos, sensações, emoções, sentimentos, que vai transformar-se em pensamentos, em inteligências, em potenciais virtuosos, que vai culminar com a expansão de sua consciência. A transformação e promoção do físico em perispirítico, esse elementos mentais, esta mente em elementos componentes da consciência. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. Tudo está em perfeita harmonia. Tudo está conforme a lei de Deus. Eu estou consciente que sou hoje sal da terra e serei amanhã a luz do mundo. Serei alguém que vai integrar no meu universo como luz, fazendo parte de um anjo como um espírito consciente, com uma infinidade de personalidades, de pequenos cristos, de corpos de evolução e de expressão, de elementos que compõem as minhas espaçonáveis perispiríticas e físicas, até chegar nos seus sistemas, nos seus chakras, no perispírito, nos sistemas do corpo humano, nas glândulas do corpo humano, chegando nos órgãos, subdivisões, até remontar à origem da vida. E olhar para tudo isso e falar em alto e bom som: somos um. Inspirem, se acalmem, somos um. E aí? Basta treinar, basta exercitar e voltaremos semana que vem. Transformar-se em luz do mundo. Nós vamos dar continuidade ao processo. Então não se perturbe. Veja, reveja, exercite, convide, canalize. Se inscreva em nossos canais, curta, compartilhe, comente. Se ainda não adquiriu o livro, entre em contato pelo WhatsApp 11 97444 0770 e nos ajude a expandir esta mensagem, sendo o agente de transformação no seu pensar, sentir, falar e agir. Namastê.